sobre o façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, de Gênesis capítulo 1, verso 26. Está escrito na Bíblia Sagrada da seguinte maneira: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isto Deus falando. Para negar a doutrina da Trindade, algumas pessoas dizem que não existe Trindade e eles distorcem a palavra de Deus. Os textos que falam da Trindade, eles distorcem. Aqui esse texto ensina claramente que Deus é uma unidade plural, porque ele diz: façamos o homem. O verbo façamos na primeira pessoa do plural. E em seguida ele diz: a nossa imagem e a nossa semelhança. Nossa é o pronome possessivo, também na primeira pessoa do plural. Então Deus está falando da sua pessoa como uma unidade tripessoal. Aqueles que negam a Trindade vão dizer, como as testemunhas de Jeová, dizem o seguinte: o façamos aqui é porque Deus criou um arquiteto, Jesus, e então Deus conversa com o arquiteto e diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então o arquiteto foi feito à imagem de Deus e à semelhança de Deus, e então Deus fala a esse arquiteto usando o pronome e o verbo aí na primeira pessoa do plural. Só que esse ensino é uma negação do verdadeiro ensino da Bíblia. A Bíblia diz que Deus é plural. Deus é uma unidade plural. Primeiro, a Bíblia diz que há um só Deus. Deuteronômio 6, 4, Isaías 43, verso 10, e também em Isaías 45, versos 5 a 6. Diz ali que Deus há um só Deus. Mas também a Bíblia ensina que esse único Deus é uma pluralidade de pessoas. Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 22, Isaías 6, do verso 1 a 8, comparados com João, capítulo 12, verso 37 ao 41, e também comparados com Atos, capítulo 28, verso 25. E em terceiro lugar, a Bíblia também ensina que há três pessoas que são chamadas Deus e que são eternas por natureza: o Pai, em 2 Pedro 1,17, o Filho, João capítulo 1, verso 1 e capítulo 20, verso 28, e ainda em 1 João capítulo 5, verso 20. E o Espírito Santo, que também tem a mesma natureza eterna, a natureza da divindade. Atos capítulo 5, versos do 3 ao 4. As Escrituras Sagradas atribuem a Jesus a criação de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Lembram do Evangelho de João, capítulo 1, verso 3? Nada do que existe foi feito sem Jesus. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, verso 11, nós lemos assim: os deuses não fizeram os céus e a terra desapareceram ou desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Atribuir a Jesus divindade secundária é politeísmo. E em Isaías 43, 10, Deus manda o profeta denunciar e reprovar o politeísmo. Então, quando eles dizem que Jesus Cristo é o mestre de obras que Deus criou para que o mestre de obras faça o mundo, quer dizer que o mestre de obras também é o Criador. E o Criador tem que ser Deus. Então,
Deus Pai criou o Deus Filho abaixo dele e o Deus Filho criou o mundo. Isso é politeísmo e a Bíblia, Deus reprova os vários deuses. Não existem vários deuses, há um só Deus. É muito fácil, é muito simples. Então você quer negar a doutrina da Trindade, o ensino da Trindade, de que Deus é uma unidade plural de pessoas, e aí você, para negar isso, fabrica deuses. Então você começa a ensinar aí o politeísmo. O melhor mesmo é ficar com as Escrituras Sagradas. Temos textos abundantes em toda a Bíblia, dizendo que Deus é uma unidade plural de pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo.